Já, já consegui entrar aqui. Você. Opa, tá conseguindo me ouvir aí? Sim, sim. Estou só procurando aqui uma posição melhor. Você consegue me ouvir? Tô te ouvindo. Boa noite, Ah, Carlos. Meu querido, seja bem-vindo. Boa noite, Nanda. Pessoal, só aguardar uns noite, 5, pessoal. a gente já dá início, tá? Enquanto isso, se vocês quiserem convidar seus amigos, seus colegas, fica à vontade, que hoje o bate-papo vai ser daquele jeito, né? A gente tem que ser melhor do que o último, né? Se o primeiro for bom, esse tem que ser muito bom, né? Então, desde já, Marcos, Sempre, quero agradecer. isso, Boa sempre noite, melhorando. Maíra Vanessa. Que bom que você está aqui, Vanessa. Você vai avaliar o nosso bate-papo. Tem que ser melhor do que o seu, não tem? Boa noite, Leandro. Seja bem-vindo. Leandro Neves, seja bem-vindo. Ô, Marcos, só Oi. mais um instante, tá? Tranquilo, sem problema, Afonso. Vou Também convidar aqui o tem. nosso pessoal aqui. Enquanto isso, Certo. eu vou... Ok. Ok. Pessoal, boa noite mais uma vez. Aqueles que já chegou, aqueles que estão chegando. Quero agradecer de coração a participação de vocês. É uma honra poder ter vocês na companhia e aqueles que vão nos acompanhar na gravação que vai subir no YouTube. Eu já quero agradecer também antecipadamente pela não só audiência, mas pela companhia, né? E poder de alguma forma contribuir na vida de vocês. Enquanto isso, eu quero, antes que o pessoal da produção puxe minha orelha aqui, eu tenho que também agradecer os nossos parceiros, né? Entre eles, Forasteiro, Count Story, nossa amiga Franciele, a Raina, muito obrigado vocês pela confiança, pela parceria. Quero agradecer também a nova publicidade, marketing, web design, sistemas, meu amigo Rony, muito obrigado pela confiança, Rony, e pela essa parceria. Agradecer também o supermercado Condor, da cidade de Santa Juliana, e também o Smart Perdigão, na cidade de Perdizes. Muito obrigado, Alan, pela parceria, pela confiança. Quero agradecer também o nosso novo parceiro, Prado EPI. Precisou de EPI, gente, na região de Santa Juliana. Prado EPI, falar com o Zé Maria. Também quero agradecer a todos aqueles e aquelas que, de alguma forma, né, direta e indiretamente, tenham apoiado o quadro Profissão com Afonso Juvencio. Chega de agradecer, né? Mais para frente a gente agradece. Marcos, quero agradecer agora ao vivo, né, para todos, pela oportunidade de ter você aqui comigo no quadro e compartilhar, dividir, contar um pouco da sua experiência, né, na área da construção civil. Vou deixar que você se apresenta, porque você, melhor do que eu, sabe falar, né, da sua vivência, da sua profissão, enfim, fica à vontade, seja bem-vindo. Certo. Muito obrigado, Afonso. Também, né, pela oportunidade, porque eu tenho certeza que você escolhe os profissionais a dedo, não são qualquer pessoa, né? Qualquer um que conseguem chegar aqui para bater um papo com você sobre a profissão da pessoa e a sua, né? Dentro da minha, no caso. Obrigado mais uma vez, que esse quadro cresça cada vez mais e que possa ter a credibilidade que merece. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Marcos, eu tenho 24 anos, sou um engenheiro civil recém-formado, porém já atuo no campo há alguns anos. Inclusive, o Sávio aí já foi meu cliente, ele sabe dizer um pouquinho sobre mim. E eu formei agora em dezembro, atualmente já trabalho na minha profissão. Claro que para isso acontecer já tinha uma história, já teve uma caminhada bem árdua e longa, né? Porque muitas pessoas hoje, elas cursam determinado curso e no final não conseguem exercer a profissão já de imediato. Elas sofrem um pouco para entrar no mercado.
mas com coragem e qualidade no que se faz, isso fica mais fácil de acontecer. Você já sair empregado, ainda que exija um pouco de persistência, mas acontece. A gente não pode desistir, né? Simplesmente abrir mão disso e achar que as oportunidades vão cair do céu. Isso não vai acontecer. A gente tem que correr atrás. Sim, pode dizer. Não, pode continuar o raciocínio aí. Certo, bom. Por que eu escolhi, né, a engenharia civil? A minha primeira opção não era a engenharia civil. Quando eu terminei o ensino médio, depois de estudar aí alguns anos, eu não tinha a engenharia civil como primeira opção. Minha primeira opção era astronomia. Só que a astronomia é uma faculdade muito específica e muito cara também. Sempre fui apaixonado por física, tudo que envolve cálculo e desafios são algo que eu gosto, que me chama a atenção. Porque gente que consegue fazer o básico ou coisas fáceis, existem muitas. O engenheiro, ele gosta de desafios, porque uma obra ela não é como qualquer outra. E aí já me chamou a atenção a engenharia civil. E outro ponto também era a educação física. Eu sempre gostei de praticar exercícios físicos, cuidar de mim, né? E ajudar as pessoas a cuidarem de si também, principalmente em relação à alimentação e o próprio corpo. Porque sem saúde a gente não consegue fazer nada. Mas como meu pai já vinha envolvido na engenharia civil há muitos anos, ele tem um campo aí de mais ou menos 30 anos já nessa área, e desde pequeno eu já acompanhava, achava interessante, comecei a fazer alguns desenhos, desde 12, 13 anos ele já me auxiliava, eu acompanhava, não porque ele me levava, mas porque eu queria estar ali para poder absorver conhecimento, que é a única coisa que não é demais para o ser humano, né? O conhecimento ele nunca é demais. E aí eu fui tendo um certo interesse, fui observando, achando interessante, acompanhando toda a trajetória dele de crescimento. Claro que ele começou por baixo também, hoje está muito melhor do que no início, essa é a tendência de qualquer um, né, que faz um trabalho com excelência. E aí, por fim, eu acabei trabalhando com engenharia civil, antes mesmo de já entrar no curso, gostei bastante, continuei aperfeiçoando, e pode-se dizer que quando eu me formei, eu já fazia tudo que um engenheiro fazia por estar envolvido no meio. Mesmo que eu não ganhasse nada, eu estava ali absorvendo conhecimento. Como que faz isso? Como que eu vou chegar lá? E isso me ajudou muito durante a minha faculdade. Muitas coisas que meus colegas tinham dificuldades, eu já tinha uma certa facilidade por já ter feito inúmeras vezes. Então, eu não digo que me arrependo hora nenhuma de ter entrado nesse ramo. Eu amo a profissão que eu exerço. Isso faz total diferença no que a gente faz. Porque eu não digo que eu trabalho, eu digo que eu me divirto todos os dias. Porque é satisfatório quando você está fazendo algo que você realmente ama fazer. Isso faz toda a diferença entre o sucesso e o fracasso, né? Pode fazer. Cara, pessoal, eu quero aproveitar a oportunidade. O pessoal que está chegando aí, o Fred, Sávio, boa noite. E dizer que tem uma pauta, tá? Ele já até respondeu duas perguntas em uma vez só. Mas o interessante, Marcos, que você falou aí, essa questão de... Né, primeiro, você já tem seu pai que trabalhava já no ramo, né? Sim, E trabalhando. ainda trabalha, né? Sim. E em cima disso, tem uma questão que muitas das vezes até me fez pensar aqui agora, algumas pessoas, né, acaba seguindo um caminho por causa do pai, por causa da mãe, e muitas das vezes porque não quis. Você é diferente. Você já Exatamente. respondeu a segunda pergunta aqui da pauta, que era, você ama o que você faz? E, de fato, esse é o diferencial. Como foi na semana passada, eu volto a repetir, né? Quando a gente ama o que faz, já não é considerado mais um trabalho, né? Eu costumo dizer que é hobby, e melhor, você ganha por isso. Então, isso é gratificante, isso é muito importante, porque muitas das vezes nós acaba estando num lugar que não queríamos estar. Ou seja, né, passa a vida toda fazendo aquilo que não gosta para agradar fulano, para agradar ciclano. E não Exato. consegue se libertar, não consegue seguir o próprio caminho, né, a própria direção, com medo de não agradar, né, seja o pai, seja a mãe, seja o irmão, enfim.
E isso é importante, né? No seu caso é diferente. Você amou aquilo, né? Você teve até a oportunidade de escolher outra profissão, mas Sim, escolheu essa que você exerce. E olha que você disse, né? Recém-formado. Recém-formado, ou seja, você tem uma vida pela frente para poder trilhar e continuar crescendo e evoluindo cada vez mais nessa profissão. Marcos, antes da gente dar continuidade aqui, eu tenho que agradecer, tem mais parceiros, né? Tem a Ergo Nordeste, quero agradecer pela parceria. Pessoal, precisando aí de laudos ergonômicos, né? Por favor, dá oportunidade pessoal lá da Ergo Nordeste, que tem só profissional top de linha, né? E eu não costumo indicar, né, empresa, indicar pessoa, mas quando eu indico, pelo menos eu confio no trabalho desses profissionais. Então, tá aí uma dica, precisar, pessoal da Ergo Nordeste, e tem a plataforma Conexão Educa. Aguarde esse nome aí, Marcos, você vai ouvir, tá? Vai ouvir falar muito, pessoal sem da dúvida. Conexão Educa. Tá bom? Dando continuidade aqui, dentro da sua profissão, dentro da experiência que você já adquiriu na construção civil, quais são os riscos que você enxerga dentro dessa sua profissão, né? Engenheiro civil. Riscos a gente tem desde o início, né? A partir do momento que você pegou num prego e um martelo, você já tem um risco. E esse risco só termina quando a obra definitivamente chega ao final. Na engenharia existem inúmeros riscos químicos, físicos, ergonômicos. Existem riscos de acidentes muito graves por perfuração, por quedas de altura, principalmente. Inclusive, acompanho várias páginas que falam sobre esses temas e todos os dias eles postam algum acidente que poderia ter sido evitado. E todos eles por falta de consciência dos profissionais que estão naquele meio. Porque um risco, ele é muito fácil de ser identificado. O corpo praticamente avisa. A gente sabe quando está sob algum risco iminente de morte ou de acidente. Só que muitas vezes o profissional, por ter o domínio daquilo que faz, ele ignora e é aí que acontece. E ele pode ter um sério, né, problema por causa daquilo. Pode perder um membro ou até mesmo perder a vida. Na engenharia, a gente tem riscos, como eu disse, de queda, perfurações, seja por um vergalhão que está descoberto, por uma ponta de prego. E nós temos riscos também causados por máquinas, que mesmo sendo fabricadas sob NRs, estão sujeitas a uma falha. Um exemplo disso é uma policorte. Quando o disco está funcionando, ele pode se romper, ele pode quebrar. Isso já aconteceu, já vi profissionais, claro que por telefone, serem salvos por isso, por causa de um EPI. Naquele dia que a gente estava ministrando um treinamento na empresa, inclusive, eu mostrei para o Leonardo, engenheiro, também, um acidente por causa disso. O profissional estava utilizando a serra policorte e o disco quebrou e voou no óculos. E ele ficou preso no óculos, perfurou um pouco da testa de quem estava utilizando, mas o cara não perdeu a vida. Ele levou alguns pontos no máximo, se não tivesse sido somente um arranhão com sangramento. Mas se ele tivesse sem óculos, ele teria perdido a vida, com certeza. Então, na engenharia existem riscos mecânicos, existem riscos causados por falta de precaução, falta de aviso não tem, porque um profissional capaz e qualificado, ele vai avisar o tempo todo, só que muitos ignoram. Então, falta de aviso não é, mas falta de precaução de quem faz aquela atividade. Tem riscos de queda por elevador, a gente corre risco também de choques o tempo todo, porque na engenharia, infelizmente, ainda existe muita gambiarra, né? Principalmente elétrica. Puxa um fio aqui, puxa um fio ali, vamos emendando e quando a pessoa menos percebe, ela pode estar entrando em contato aí com essa eletricidade que está descoberta num fio ou etc. Então, são inúmeros. Se a gente fosse falar de todos eles, ficaríamos aqui até amanhã, provavelmente. Então, é muitos riscos. E às vezes, eu costumo dizer, né, nos meus treinamentos, nas minhas visitas nas empresas, né, são pequenos detalhes que muitas das vezes a gente ignora, a gente preocupa com os grandes, eu costumo até falar, com os elefantes do que com as formigas. E as formigas, aos poucos, elas vão fazendo um estrago, né, e a gente não vai ver, não vai vendo. É quando a gente vê, o acidente aconteceu. Então,
E na construção civil é N riscos pequenos que são ignorados, né, muitas das vezes, e que transformam em grandes acidentes, né? E você não comentou, porque são vários riscos, mas tem uns riscos até de projeto, né? É, Exatamente. se você não fizer o cálculo, né, errar um cálculo, você pode derrubar um edifício. E a gente vê, infelizmente, no Brasil, né, profissionais que, por erro, né, de cálculo, erro, né, no processo, acabam, né, sendo penalizados, né, quando acontece a tragédia. Então, Sim. o risco, ele está não só lá na obra, ele está antes também. Por isso a Desde a importância, fase de planejamento, exato. justamente, planejamento. E já aproveitando essa palavra, planejamento, seu ponto de vista, qual que é a importância da segurança do trabalho no planejamento? Ela tem parte fundamental, mas antes de falar disso, só complementando o que você disse, tem alguns casos de que o acidente ele nem esperou a obra praticamente sair do chão. Já vi acidentes acontecerem por fase de... Ocorreu um erro estrutural na fase de planejamento e a laje, em fase de concretagem, desabou com todos que estavam em cima. Então, ele nem esperou acabar de se concretar. E isso por um mau escoramento, porque não é de costume, mas também existe projeto para cimbramento, que é o escoramento da edificação, quando você está fazendo uma concretagem da forma adequada, porque você tem que atender NRs de espaçamento entre uma escora e outra, você tem que calcular a carga em cada escora, tem todo um processo, mas isso é ignorado praticamente por muitos hoje, pela grande maioria. E projeto estrutural também, quando você faz ele atendendo aos requisitos de segurança necessários, se você não acompanhar o tempo todo em obra, eles vão executar de maneira diferente. E isso pode causar um risco muito grande, e caso não aconteça uma tragédia iminente, a pessoa pode ter várias patologias, manifestações patológicas, aliás, na obra depois, causadas por um erro ou uma alteração de projeto, sem a consulta de um profissional. Então, é muito cauteloso essa fase de projeto. Essa fase é muito cautelosa, temos que tomar muito cuidado. Agora, quanto à pergunta que você fez, pode repetir, por favor. Em relação ao planejamento, qual que é a importância da segurança do trabalho nessa etapa, que, no meu ponto de vista, é fundamental, só que, infelizmente, é ignorada pelos profissionais responsáveis por essa parte de planejamento. E também pelo próprio dono da empresa, proprietário, administrador. Exato. Essa fase, acredito que ela ainda é um desafio para muitos profissionais hoje, porque a maioria, a grande maioria, 90%, só pensa na fase de execução, mas não pensa nos materiais que vão ser necessários para executar da forma correta. E entre esses, o essencial é a segurança. Por exemplo, em um edifício, você não tem como executar uma estrutura sem ter um planejamento de segurança para todos aqueles que vão fazer o trabalho em altura. Por exemplo, utilizando a linha de vida. Se você não faz um planejamento e não prevê como essa linha de vida vai ser aplicada, isso pode ser um problema depois, porque você não tem pontos de ancoragem seguros. Outro exemplo, utilização de mini grua ou de grua também. Quando você vai utilizar uma mini grua ou grua, no caso, a grua ela é maior, ela tem um braço aí de 6 metros, elas vão ser utilizadas para içamento de carga, para levar material para a próxima laje e assim sucessivamente até terminar o edifício. E isso tem que impactar no quê durante o projeto? Onde esse equipamento vai ser aplicado? Onde existe um pilar resistente para suportar a carga dele próprio e também do que vai ser içado, do que vai ser levantado. Como que a gente vai fazer a segurança dos profissionais que vão operar esse material lá em cima? Então, são vários pontos que a gente tem que tomar cuidado. Todos eles devem utilizar quais EPIs de acordo com determinada função, para você saber quais EPIs você vai ser necessário ter em obra para disponibilizar para os profissionais. Porque não são todos que exigem os mesmos EPIs. Dependendo da função que a pessoa vai fazer, você tem um EPI diferente. A armação, por exemplo,
óculos, protetor auricular ou de concha, capacete, hoje em dia, né? Máscara e também avental e protetor facial, por causa das faíscas que podem surgir durante corte. A pessoa que já vai fazer o assentamento de alvenaria, tijolo, sendo mais específico, já não tem que usar a grande maioria desses EPIs, mas tem os riscos da atividade. Então, a fase de planejamento e análise de riscos é extremamente importante para você determinar, inclusive, o seu orçamento. Porque tudo isso impacta em financeiro durante a obra. E se você não prever, vai ser um custo adicional que é necessário e sem ele coloca toda a obra em risco, porque em caso de algum acidente, se mais sério, ela pode ser embargada, né? E sem falar não só o embargamento, né, as autuações que porventura pode surgir devido a essas irregularidades que não foram evitadas lá no início, né, na etapa tanto do planejamento. Uma coisa também, não adianta planejar, ter o planejamento se não executar o que está no planejamento. Porque vai tudo por água abaixo, aí vai ficar chorando, como diz o ditado popular, o leite derramar, depois que derramou não adianta. Então, assim, é muito importante essa etapa e eu fico feliz que ainda existe empresas nesse momento, né, no Brasil, que ainda preocupa com a etapa de planejamento e envolve o pessoal da segurança do trabalho. Isso é muito importante. Marcos, eu quero agradecer o pessoal que está chegando, a Alane, o Gerê, não sei se estão por aí. Muito obrigado, gente, pela a audiência, né, pela oportunidade de poder compartilhar com vocês. O objetivo do quadro Profissões é compartilhar conhecimento, experiência de uma determinada profissão. Então, já aproveita a oportunidade, se você quer bater um papo comigo, né, com a gente, o convite está feito, fica à vontade, é só mandar uma mensagem lá no direct. Marcos, dando continuidade aqui, o que você tem feito para os riscos, né, esses riscos que existem dentro da sua profissão, não transformar num acidente? Certo. Antes de iniciar a resposta, o pessoal pode ficar à vontade para interagir, fazer perguntas sobre a minha profissão, sobre a profissão do Afonso, que o intuito é esse, a gente tirar dúvidas, aprender com vocês e vocês com a gente também. Os riscos da engenharia hoje, trabalhando na empresa que eu trabalho, nós fazemos de tudo para poder amenizar ao máximo, mas se tratando de marcos pessoal, serviços extra-empresa, é mais complicado de lidar com essa situação. Inclusive, em todas as obras, ou todas as fases de projeto e atendimento de cliente que eu faço, eu sempre deixo muito claro o que é necessário, desde a fase da obra e a fase de segurança do pessoal da obra. E quando eles insistem em recusar a utilização de tudo, eu, para minha garantia como profissional, emito um documento para que eles assinem, assumindo total responsabilidade sobre aquilo, comprovando que eles foram avisados dos riscos possíveis. Porque se um acidente acontecer, não vou ter nenhum tipo de problema. Então, primeiro começa com análise de riscos, como já foi dito anteriormente. Desde a fase de planejamento, você analisa quais riscos cada profissional pode sofrer, né? Pode estar apto a acontecer um acidente. E dentro daquilo, você toma as medidas necessárias. Por exemplo, uma pessoa que vai trabalhar em uma câmara fria, nada a ver com a minha função, ele vai precisar de uma vestimenta apropriada para aquilo, porque só a roupa dele não vai ser capaz de manter ele em uma temperatura confortável para ele exercer a função. Então, na engenharia, todos os riscos possíveis, juntamente com os técnicos responsáveis, são analisados, são feitos, né, alguns documentos, por exemplo, PGR, PCMAT, PCMSO, que já não estão mais em vigência, PPRA, o médico também analisa, os médicos que fazem exames, analisam quais riscos eles estão sofrendo para a gente poder, inclusive, amenizar o impacto de cada função. Nós não vamos conseguir fazer com que ele não tenha nenhum risco, nós vamos conseguir amenizar a tendência daquilo poder acontecer.
Inclusive, já presenciei, já tive ciência de algumas pessoas que estavam trabalhando em obras comigo que tinham perda de audição progressiva. Isso só foi possível descobrir com exames, audiometria. Se não fosse feito, a pessoa ia perder a audição aos poucos, às vezes até sem perceber. Isso foi descoberto no início. E aí a empresa, eu no caso, auxiliei a pessoa a buscar um médico para fazer um tratamento. Porque isso é a prevenção. Esse é o objetivo de amenizar e sempre deixar o pessoal ciente dos riscos que eles estão correndo durante a obra. E tá me ouvindo, Marcos? Sim, sim. Então, basicamente, Afonso, é análise de risco durante o planejamento, durante a execução da função e realização de exames. Com tudo isso, a gente consegue deixar o profissional que está exercendo uma determinada atividade muito tranquilo, mais seguro, né? Sim. Pessoal, fica à vontade, tá? Para fazer perguntas. A qualquer momento a gente para e lê a pergunta de vocês. Em cima disso que você falou, a questão da parte da prevenção, de exames, né, o uso de EPI, é importante a gente reforçar que nem sempre a gente consegue eliminar o perigo, né? Que, consequentemente, gera o risco. Seria bom para nós da segurança do trabalho conseguir eliminar todos os perigos da empresa, da obra, no caso, que a gente está falando da construção civil. Nossa, é um sonho, mas é só sonho, não é realidade. Então, a partir do momento que tem o perigo, consequentemente, né, se ele não for controlado, ele pode transformar num risco, que vai ter exposição do colaborador, do profissional, e se não tomar cuidado, vai transformar num acidente. Aí é acidente de grandes proporções, né? Então, a importância de trabalhar essa parte preventiva para não ter que trabalhar na parte corretiva, que é quando acontece um acidente ou uma situação que lesa a saúde do trabalhador. Então, a importância de seguir essas etapas de prevenção, que é controlar o perigo, né, através das medidas de controle de engenharia, ou até mesmo administrativa, e também a questão do uso do EPI, que ele é eficaz, você até já nos falou que ele salvou uma vida, no exemplo que você deu referente à ferramenta. Então, é muito importante isso. Dando continuidade aqui, você quer complementar? Isso aí é uma questão, é um grande desafio que a gente enfrenta na engenharia. A engenharia enfrenta grandes desafios, né, até chegar no ponto que deve. Mas isso aí é uma questão cultural. Enquanto todos não tiverem a ciência e o conhecimento necessário e a importância da utilização de EPIs, isso aí sempre vai ser complicado. Porque você pode cobrar o tempo todo, falar muitas vezes, ainda assim, quando você virar as costas, eles não vão dar a mínima para o que você disse. Então, é uma constante cobrança até que isso vire algo rotineiro e que eles entendam, né, que não se pode exercer a função sem estar seguro. É o mesmo que você andar de carro sem cinto. Se você tiver acidente, você pode ter um final trágico. E é a mesma coisa. Dentro desse assunto, você já presenciou ou já envolveu em algum acidente de trabalho? Sim, cara. Porque antes, né, de ser engenheiro, eu também já fui servente. Então, quando eu fui servente, já aconteceram algumas coisas comigo. Em uma determinada obra que eu estava participando, na construção de 250 casas, se eu não me engano, eu estava sendo responsável em um determinado dia para organizar a parte de madeiras, ver o que dá para ser reaproveitado, ver o que não dá para ser reaproveitado, tirando pregos, fazendo separação. E aí comecei cedo, comecei nessa atividade cedo, e logo eu já falei assim, comigo mesmo, né? Já percebi, uma voz interior sempre fala com a gente. Deus cuida da gente o tempo todo. Cuidado que você vai pisar em um prego. Eu senti isso. Aí eu ignorei, falei, não, sei o que estou fazendo. E aí uma segunda vez eu senti novamente. E na terceira não deu outra.
o prego atravessou o meu pé e a botina. Nossa. Aí, foi difícil para tirar, eu tive que fazer muita força para poder tirar. E aí eu tive que tomar 3 vacinas, tive que tomar medicamentos. Não fiquei afastado, preferi não ficar afastado. A empresa também não deu a mínima para quando isso aconteceu. Continuei trabalhando normalmente, mas deveria ter ficado, né? Porque foi um acidente, deveria ter sido aberto uma CAT, né? Para poder organizar e documentar tudo certinho. Em outra ocasião também, eu já estava operando uma betoneira e, de certa forma, eu consegui enganchar a pá na betoneira e ela me rodou. Eu dei praticamente um mortal por cima da betoneira e fui parar lá do outro lado. Até hoje eu não entendo muito bem o que eu fiz, não, mas aconteceu. Não sei como especificamente. Eu costumava colocar a pá do lado dela. Então, até onde a gente vai colocar os materiais que a gente usa podem influenciar em um acidente que vai ou não acontecer. Depois desse dia eu passei a tomar cuidado e coloquei somente no chão, afastado do equipamento, né, da máquina, para não ter esse perigo mais. Mas também já vi vários outros acidentes acontecerem com outras pessoas. Eu já presenciei, inclusive já vivenciei também. E dentro desses acidentes, teve aquele que você considera que poderia ter sido pior, fatal, ou presenciou um acidente dessa grandeza? Sim, sim. Tiveram alguns. Quando eu ainda era mais jovem, tinha provavelmente uns 9 anos. Mais jovem, que eu ainda sou jovem. Eu tinha uns 9 anos. Eu, moleque, curioso, fui em uma fazenda próxima da minha casa, porque aqui em Perdiz a fazenda era já dentro da cidade. Então, você está na fazenda e está na cidade ao mesmo tempo. Debaixo de um pé de manga e tinha uma máquina de milho sendo operada, e eu, curioso, fui colocar a mão. E aí eu coloquei a mão em uma correia e ela praticamente enganchou a minha mão entre a correia e a roldana. E aí eu quase perdi a mão direita. Esse foi um acidente muito grave, que não foi numa profissão, mas alguém estava lá trabalhando, não eu. Eu causei aquela situação, mas nesse dia eu quase perdi a mão por uma simples correia e uma roldana. Fiquei recuperando praticamente 2 meses. Lembro até hoje da minha mão enfaixada e a minha mãe falando comigo, né, porque eu não podia jogar videogame. Eu consegui desenfaixar a mão para continuar jogando videogame. A gente é muito custoso. Também tem histórias. Se tiver oportunidade, conversa a respeito. Né? Antes a gente não tinha a visão que a gente tem hoje. Não. Justamente, falando de passado e presente e futuro, na sua profissão, como você vê, houve mudanças e que tipo de mudança teve quando você era estudante de engenharia civil? Hoje, né, mesmo recém-formado, você já está atuando na área. Teve evolução em qual sentido? Sim, teve. Antes de tudo, se eu mudaria alguma coisa da engenharia, não mudaria. Porque eu acredito que se a gente mudasse o passado, talvez hoje a gente não estaria onde estamos. Então isso é muito importante para determinar onde a gente chegou agora, né? De lá para cá, tiveram sim várias evoluções, desde maquinário e até mesmo método de construção. Só que no Brasil a gente ainda tem um método muito convencional. E quando se tem uma nova tecnologia, ainda existe um certo preconceito. Por exemplo, hoje todo mundo só quer casa de alvenaria e concreto armado. Mas tem como fazer casa sem nenhum desses materiais. Madeira, por exemplo, tem um amigo que está estudando essa tecnologia e é totalmente compatível com o nosso ambiente, é possível. Não digo que vai ficar mais caro ou mais barato, mas tudo é analisado, tudo pode ser estudado. E também depende da gente, né? Poder implementar, aplicar esses novos métodos. Mas a gente ainda continua muito no passado. De lá para cá, não acredito que a gente teve assim, uma mudança relevante nos métodos construtivos ou nos materiais. Porque muitas coisas que a gente utiliza hoje já existiam antes. Só que antes existia esse preconceito. Hoje já é algo normal. Porque alguém começou a utilizar, as outras pessoas viram que era usual
e aí então passaram a fazer também. Um exemplo disso é a argamassa polimérica, que a gente está utilizando aqui no edifício que a empresa está fazendo, e desde que a gente aplicou, todo mundo agora pergunta qual material é aquele e fala que vai utilizar. Inclusive, materiais de construção, casas de materiais de construção aqui da cidade, dizem que vão comprar para poder vender para as pessoas. Porque a aplicação é mais rápida, você causa menos sujeira na obra, você tem um certo custo menor com mão de obra e uma maior produtividade. Então, começamos a partir desse ponto. Diminuir esse preconceito com o que a gente não conhece e fazer um teste para ver se é funcional. Mas evolução mesmo, assim, considerável, não acredito que tenha acontecido durante esses 5 anos, pelo menos não no Brasil. Em outros países, já se tem máquinas que fazem obras sozinhas. Na Alemanha, por exemplo, eu vi um documentário de um edifício que está sendo feito com 2 pessoas, um engenheiro, um mestre de obras, e o resto são máquinas. E tem uma produtividade muito maior do que se fossem pessoas. Você diminui riscos, você diminui mão de obra, claro que tem um investimento em maquinário, mas a precisão é aumentada, a qualidade do produto final é aumentada, e por isso eu sempre digo com os meus colegas, com as pessoas que eu debato às vezes, que no mercado hoje vai sobreviver e se destacar a pessoa que tiver qualificação técnica. Porque máquinas vão substituir praticamente todas as coisas que a gente vê hoje, pessoas fazendo, né? E você tocou num assunto muito importante, né, em relação a essa questão de mão de obra. O pessoal tem medo quando fala, né, em maquinário, pelo menos algumas pessoas que eu conheço, algumas empresas, né, quando fala que o maquinário vem para substituir. Mas sempre vai ter oportunidade nesse mercado, né, de trabalho para que a pessoa possa... Manutenção e etc. Justamente. Então, aí a diferença que vai ser a qualificação. Até porque, né, já existe em algumas cidades, para aqueles profissionais, eu não estou aqui como é que fala? Falando mal e não denegrindo. Justamente, obrigado. Tem hora que a gente tenta escolher palavra bonita e fica enrolado. A profissão, por exemplo, de gari, tem lugares que já está exigindo o mínimo ensino médio completo. No mínimo. Então, se as pessoas não se qualificar, e hoje a internet nos dá a oportunidade para poder se qualificar. Lógico, tem determinadas cursos que tem que ter a parte prática e simplesmente você fazer um curso, ter o diploma, não garante o seu serviço. Mas a questão da qualificação é muito importante. E muitas pessoas estão deixando isso de lado. Muitas pessoas mesmo. Então é importante a gente estar sempre se qualificando, né, se atualizando, né, porque senão fica para trás. Exato. E hoje as pessoas têm uma grande dificuldade, justamente mesmo com tanta facilidade, porque na internet hoje você consegue cursos gratuitos. No site do Bradesco, por exemplo, não estou fazendo propaganda, viu, pessoal? Tem vários cursos gratuitos sobre informática, sobre várias questões, financeiro, por exemplo, e são gratuitos. Eu, inclusive, já fiz alguns para cumprir alguns requisitos da faculdade. Mas as pessoas não querem sair da zona de conforto para poder adquirir algo novo. E é impossível você crescer sem ter que se sacrificar. E isso ninguém quer fazer praticamente. Eles vão ter que abdicar de tempo, olhando coisas que não vão agregar em nada na vida, né? Para poder fazer algo de útil. E muitas vezes não querem, principalmente os mais jovens. Porque a internet hoje, ela possui muitas coisas interessantes, mas que mantém a pessoa estabilizada, monótona. Ela não vai sair do lugar. Ela não vai crescer e nem diminuir. Ela vai simplesmente se estabilizar, ela vai ficar parada. E isso é um grande desafio, inclusive para quem já é um profissional de curso superior, por exemplo. Muitos só terminam e falam, chega, para mim aqui tá bom. Mas não é esse o caminho. Para a gente conseguir atingir novos patamares, alguém tem que continuar estudando, alguém tem que continuar se desafiando e acreditando em algum projeto, e acreditando em algo novo. E para isso vai ser necessário muito estudo, muita dedicação e sacrifício, principalmente disciplina.
E, cara, e você falou, tocou mais um assunto na questão, né? Enquanto uns estão estudando, estão trabalhando, estão buscando conhecimento, né? Outros estão ali, às vezes eu costumo dizer perder tempo com algumas coisas que não vão acrescentar. Quando eu falo perder tempo, tem tempo para tudo, tempo para o entretenimento, tempo para assistir Sim, televisão, assistir um filme, ver exato. futebol, ver novela, mas até que ponto isso é importante? Prejudicial. Até que ponto que você tem que gastar-se tempo para isso? Enquanto aqueles que estão estudando, estão batalhando, estão correndo atrás dos seus objetivos, e quando alcança, aqueles que nada fizeram falam, oh, foi sorte. Foi sorte, é justamente. Eu não tive sorte. E não existe sorte. Eu até me fez lembrar de um vídeo que eu vi no final de semana do Leandro Carnal, né, onde ele fala essa questão da sorte. A sorte não existe. Sorte é para quem não tentou, não trabalhou, não estudou, não correu atrás. Para eles é sorte, né? Mas para aquele que batalhou não foi sorte, não. Foi trabalho, foi suado, enfim. Ele Isso, teve que exato. abrir mão de muita coisa para poder estudar e correr atrás e conquistar o que ele conquistou. Mas enfim, quero agradecer a presença que entrou aí, eu vi o Leonardo, a Luciene, muito obrigado pela audiência, pela presença. Obrigado, Vanessa, você fez um comentário aí pro Marcos, de fato, esse cara é de Isso, ouro. obrigado. Esse menino é de ouro. Quando eu falo menino, porque eu sou mais velho do que ele. Esse menino é de ouro. E esse é um exemplo, né, para os jovens que estão buscando algo para ser seguido, né? O cara que no tempo que poderia estar aproveitando para entretenimento e estar buscando conhecimento, se atualizando. Isso é o mais importante. Pessoal, tem perguntas? Sheilinha, boa noite. Thales, boa noite. Obrigado pela participação. Fica à vontade, tá? A gente ainda tem alguns minutinhos. Enquanto vocês pensam na pergunta, Marcos, caso você queira fazer alguma colocação, eu vou só agradecer aqui novamente os parceiros, porque senão o pessoal Perfeito. da produção aqui vai puxar minha orelha, né? Forasteiros Country Story, nossa amiga Franciele e a Raina, muito obrigado pela parceria, pela confiança. Ergo Nordeste, obrigado, Vanessa. Muito obrigado pela parceria, pela confiança. Prado EPI, pessoal de Santa Juliana, em região, precisou de EPI, tem a Prado EPI do nosso amigo Zé Maria. Também quero agradecer Conexão Educa, é uma plataforma que vai vir, a gente estava falando agora há pouco de conhecimento, de cursos, é uma plataforma que vai vir nesse segmento e vai ser top, né? Como se diz, top da galáxia. E quero agradecer também a Nova Publicidade, Web Design, Sistema e Marketing. Pessoal, tem perguntas? Não tem? Deixa eu ver aqui. É isso mesmo, fala muito bem disso. Cara fantástico. Então vamos dar continuidade aqui. Qual a sua opinião? Eu já fiz essa pergunta, né? Sobre a segurança do trabalho. Você já até respondeu, tá vendo? Você já foi até à frente. É, Se você pudesse acrescentar algo dentro da sua profissão, você falou que não mudaria, mas se você Não, pudesse acrescentar algo, o que você acrescentaria? eu acrescentaria, Afonso, algumas coisas que são essenciais para todo o resto, mas em poucas, não vou dizer muitas, mas em poucas a gente já faria muita diferença em uma cidade, em um planeta inteiro, nessa função, né, de engenheiro civil. Sei que na sua também devem ter coisas que acrescentam para melhorar, só que infelizmente a gente é um só. Nós trabalhamos, assim, somos muitos, e um só com uma opinião não tem o poder de mudar todos os outros. Precisa de uma união, uma concordância, né, entre várias pessoas para que algo seja feito. Na engenharia, hoje eu percebo claramente um certo desleixo quanto a atendimento de normas e também vejo que existem muitos profissionais que não são capacitados para exercer uma função com qualidade.
E isso pode fazer diferença para o cliente e também para uma cidade. Por que eu digo para o cliente? Para ele pessoal na casa dele e para uma cidade, porque o impacto que o que ele fez na casa vai causar na cidade. Um exemplo disso, São Paulo. Existe uma norma que diz que nós temos que manter 30% do lote permeável para que haja infiltração de águas pluviais ou qualquer outra no solo, e isso contribui em que numa cidade? Redução de volume de água no asfalto, ou seja, vai sobrecarregar a parte hidráulica, né? E isso vai causar uma enchente. Se todas as pessoas utilizassem esses 30% de área permeável em um lote, acredito que as enchentes seriam muito reduzidas, porque grande parte dessa água seria direcionada ao lençol freático. Mas a maioria faz o quê? Concreta ou coloca piso em toda a área do lote. E depois pegam toda essa água e destinam para a rua. E aí é onde você tem um acúmulo de água e causa vários problemas, né? Porque ela não vai, a rede hidráulica não vai conseguir absorver e conduzir todo esse volume para onde é necessário. Fora também, né? O pessoal joga lixo, o pessoal não faz a parte deles. Mas o que eu faria, o que eu acrescentaria na engenharia? Seria mais rigoroso com a escolha dos profissionais, principalmente para cargos públicos, porque é onde tem grande impacto, né? Aprovação de projetos, etc., acompanhamento, fiscalização. Isso também acho que é um ponto que daria para melhorar muito. E outra, a consciência de cada profissional em utilizar as normas, em utilizar um embasamento técnico para desenvolver os projetos, para desenvolver algo com qualidade que vai amenizar todos os problemas que podem surgir em uma obra. Porque hoje é muito fácil. Se um profissional tem um determinado valor, alguém me procura para fazer um tipo de serviço, eu vou falar, vamos supor, um exemplo, 5 mil reais eu faço. Só que eu vou fazer desse jeito, assim, 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 assim. Você vai ter todos os documentos, responsabilidade, acompanhamento e etc. A pessoa fala, eu consigo por 500 reais com outro profissional. Só que e a qualidade? E o serviço que vai ser desempenhado? Acredito que isso, as pessoas têm que estar cientes de quem elas estão procurando para fazer a obra, para fazer a casa delas. Muitas ficam uma vida inteira para poder construir o sonho, né, que é ter uma casa. Esse foi um dos motivos que eu escolhi a engenharia. Eu construo sonhos das pessoas, eu não vou brincar com o dinheiro delas. Eu não posso simplesmente tratá-las como alguém que eu vou adquirir poder financeiro, por exemplo, onde eu vou tirar dinheiro para mim, porque isso ocorre muito em construtoras. Algumas, no caso, não estou generalizando, mas várias pegam obras, principalmente de financiamento, fazem com materiais de qualidade inferior, com mão de obra a mais barata possível, para poder adquirir um maior volume de diferença no final. Só que isso é extremamente errado. Então, teria que ser mudada a mentalidade dos engenheiros. Isso teria que ser feito. Só que para isso, a gente tem que caminhar muito ainda, muitos anos. Porque enquanto tem um que pensa dessa forma, enquanto tem um que pensa no prazer da pessoa, na sustentabilidade, no meio ambiente, em todas as coisas que a engenharia está envolvida, existem 10 que ignoram e não fazem a mínima. Então, é uma caminhada muito longa, uma caminhada árdua. Eu seria mais rigoroso com as escolhas dos profissionais que fazem esse tipo de função, porque pode ter um grande impacto quando não é feito com qualidade, quando não é feito do jeito que precisa, né? Cara, você tocou em dois assuntos e já vou até já deixar um convite no ar, porque você tem muita coisa aí que você pode contribuir para a gente, né? Mas só complementando o que você falou, já trazendo para o meu lado, você tocou um assunto que mexe com sonhos. Exatamente. A pessoa passa a vida inteira para tentar pagar um financiamento e devido a uma má vontade, falta de preocupação, falta de respeito, falta de educação do profissional que cobrou lá 500 reais para fazer o serviço, um exemplo em cima do que você falou, o sonho dela vai por água abaixo se a vida também não for.
Então, cara, isso não está só na área da construção civil. A gente for estender isso para outras áreas. Vou dar só um exemplo que é um caso muito polêmico, infelizmente, mas é o que está à tona é a questão da política. Enquanto existe uma pessoa querendo fazer o certo lá dentro, existe 20 querendo fazer o errado. E Exato. esses 20 acaba sufocando. Se a pessoa não se misturar com ela, se juntar, ela tem que sair. Então, mas pelo menos ela foi digna, foi com respeito, e assim como você também pensa nos outros. Então, acho que cada Exato. um de nós fizesse a nossa parte, contribuindo para a sociedade, a gente teria um mundo melhor, sim. Mas Sim, tá longe disso acontecer? Tá, mas ao mesmo tempo pode estar perto se cada um de nós que pensa diferente, né, do errado, começasse a pensar certo e agir da maneira certa. Enfim, sim. Marcos, a Luciana até colocou aqui para você que você é o garoto de visão, de fato, né? Muito obrigado. Pessoal, tem perguntas? A gente já está caminhando para o fim, porque eu acho que tem um limite aqui no Instagram e a gente não pode ultrapassar aí, acho que é 1 hora de live, senão cai. Eu não sei, eu estou começando agora nesse meio, né? Então estou aprendendo algumas coisas. Mas eu acredito que foi bastante produtivo. Eu quero agradecer mais uma vez a presença de vocês que chegou agora, pessoal que está desde o início, muito obrigado pela companhia. Muito obrigado mesmo também pela confiança. Quero agradecer também a minha esposa, não sei se ela está acompanhando aí, é uma das pessoas que me apoiou, me apoia, enfim, não só nesse projeto do Quadro Profissões, mas tanto outros projetos. Muito obrigado. Quero agradecer também o pessoal que mandou mensagens aqui de força, de encorajamento, enfim, de mensagens positivas para que a gente continue com esse projeto. Pode ficar tranquilo que eu vou continuar. Já tenho uma lista de convidados, pelo menos esse mês já está fechado, né? Ela tá aí, ó, Marlene. Tem uma lista de convidados já. E semana que vem vamos falar um pouquinho de educação. Eu estou aproveitando, já dando spoiler para vocês. É uma pessoa fantástica também. Enfim, Marcos, quero agradecer pela sua presença. Seu tempo é muito precioso e você compartilhou um pouquinho desse tempo com a gente. Tá? Muito obrigado pelas palavras, por tudo que você falou. Com certeza foram bastante produtiva, valiosa, e quem acompanhou e quem vai nos acompanhar lá no canal do YouTube, com certeza vai fazer diferença. E, em cima do que você falou por último, trazendo para o meu lado e concluindo o raciocínio, eu procuro valorizar cada momento da minha profissão. Aquele treinamento de integração, que muitas das vezes é ignorado por parte das empresas, eu valorizo muito, porque às vezes aquele é o único momento que eu tenho para poder falar de segurança, para poder orientar os profissionais a utilizar o EPI de forma correta, né? Para poder Sim, falar para o pessoal, né, os riscos que eles estão expostos, e se eles não tomarem os devidos cuidados, não agir com prudência, pode transformar em acidente. Infelizmente, também no meu meio, né, na minha profissão, existem profissionais que não estão nem aí. E eu fico muito triste, porque, querendo ou não, acaba que são responsáveis pela segurança dos colaboradores, né? Então, se eu falar alguma coisa errada, eu posso colocar em risco a segurança do profissional. E se eu deixar de falar, eu posso colocar em risco não só a vida do profissional, mas a vida financeira da empresa também. Então, eu prezo uma muito notícia esses absurda, detalhes. porque também é responsável, né? Com certeza, o pessoal às vezes esquece que se acontecer alguma coisa, né, a gente pode responder criminalmente, assim como você pode responder criminalmente a partir do momento que você assina um projeto. Então, quando a gente leva isso a sério, com amor, nossa, com respeito à vida, com respeito à pessoa, isso
tende a dar bons resultados. Então, faltando 3 minutinhos, antes de vou deixar você encerrar o nosso bate-papo aqui, eu quero agradecer os nossos parceiros mais uma vez, supermercado Condor da cidade de Santa Juliana, Smart Perdigão da cidade de Perdizes, quero agradecer a Forasteiro Scout Story, nossa senhora, em inglês não é comigo não. Quero agradecer também Conexão Educa, pessoal da Nova Publicidade, e agradecer também a Prado EPI. Pessoal, precisando de EPI, Santa Juliana e região, Prado EPI, nosso amigo Zé Maria. E por fim, Marcos, mais uma vez, quero agradecer você, agradecer o pessoal que nos acompanhou até agora, muito obrigado. Fico muito feliz de poder compartilhar com vocês esse momento. E aqueles que querem bater um papo comigo, fica à vontade, só mandar uma mensagem lá no direct. Será uma honra poder conversar com vocês. A palavra é toda sua, Marcos. Eu também te agradeço bastante, Afonso, agradeço a oportunidade, né, de poder vir me expressar como um profissional, o que eu penso, o que eu já vivi. Quero dizer a todos que é muito fácil hoje adquirir experiência. Com pesquisas na internet você consegue descobrir como que as coisas são feitas, quais os passos que você deve tomar, mas isso exige vontade, né? A pessoa tem que dar o primeiro passo para poder chegar lá. Agradeço a todas as pessoas que entraram, que participaram, que enviaram mensagens, que parabenizaram, que vocês possam estar presentes em todas as outras, porque tenho certeza que vão ser produtivas. E quando se fala em treinamento, logo vem, vou ter que pagar treinamento. Mas treinamentos não são caros, porque as pessoas não conhecem o preço da ignorância. Quando não se tem o conhecimento necessário, pode ser catastrófico em qualquer função que a pessoa vai fazer. Então é melhor treinar e capacitar do que ter que corrigir, e aí vai ser muito pior, provavelmente. Então, mais uma vez, muito obrigado, Afonso. Sucesso nesse quadro, que ele cresça a cada dia e pode contar comigo. Você tem todo o meu apoio nesse projeto. Pessoal, mais uma vez, obrigado. Obrigado, Marcos. O convite está feito para você. Eu acredito que a gente deve falar mais vezes por aqui e também nos bastidores. Pessoal, tem perguntas? Acho que falta só um minuto. Eu acredito que não tem, né? Mas, enfim, quiser mandar pergunta, pode mandar no direct, depois eu encaminho elas para o Marcos e retorno para vocês. Mais uma vez, obrigado. Em breve vai estar essa live lá no canal meu do YouTube. Um grande abraço a todos, uma ótima noite. Agora eu tenho que ir lá para o meu desafio, tenho que dar uma corridinha. Porque justamente. E muito obrigado a todos e até semana que vem. Um abraço. Mais.